a gente sabe que o fator clima impacta diretamente também na agricultura, nas produções, nos alimentos que chegam à nossa mesa e reflete também no preço. Inclusive, saiu o levantamento da cesta básica aqui em Campinas com uma alta de 4,12%, chegando a R$ 834 no mês de abril. É o maior valor desde setembro de 2022, quando o Observatório da PUC Campinas passou a realizar esse levantamento. E a batata foi o item com maior alta. Para explicar um pouco melhor para a gente sobre essa análise, Pedro Costa, economista do Observatório da PUC, conectado aqui com a gente. Pedro, no caso desse item aí, é a questão de safra, é o impacto do clima também? O que você pondera pra gente? Bom dia. Bom dia. Olá, Sandra, muito bom dia aos ouvintes. Tem a ver com o clima, sim, né? No caso da batata, é uma questão mais pontual aí relacionada ao clima. A gente teve uma colheita esse último mês um pouco menor, mas também está relacionado a uma certa recuperação do preço, porque a batata, ao contrário de outros itens que a gente deve falar daqui a pouco, ela tinha tido uma queda nos primeiros meses do ano. Então, essa alta de preço significa, de certa forma, uma recuperação desse preço. E em relação aos demais itens, o que chama ainda a atenção pensando nesse impacto aí negativo para o orçamento familiar? Outros itens aí que chamam a atenção e que já estão frequentando aí como vilões do aumento de preço, o tomate e o café, né? O tomate subiu 18%, a gente só não está falando mais dele porque a batata subiu mais, mas 18% em um único mês é muita coisa. Especialmente o tomate, ele acaba, na cesta básica de alimentos, ele acaba tendo um peso maior, então isso até significa um aumento maior em termos do custo para o consumidor. E o tomate foi um produto que no final do ano passado ele teve um preço muito baixo. Isso de certa forma desequilibrou a produção e agora a gente vem sofrendo com altas contínuas do preço dele. Assim como do café também, né? O café também a gente já vem repetindo aí mês a mês. Sim, o café é um fenômeno mundial, e que também já tem desde o ano passado, né? No acompanhamento que a gente faz no observatório, quando a gente olha o gráfico do café, é praticamente uma alta contínua mês a mês, né? Quando a gente fala da batata e do tomate, tem mês que sobe, tem mês que cai. Mas o café, apesar dele não ter em um único mês uma alta tão grande, mas são altas contínuas, né? E se a gente compara com o preço de um ano atrás, ele já está acumulando praticamente 100% de aumento, né? Isso se deve, em parte, a uma restrição de oferta mundial, em parte a um aumento da demanda, principalmente na Ásia, e a expectativa é que isso venha a se regularizar até o meio do ano, mas enquanto isso não acontece, a gente tem sofrido bastante com esses aumentos, né? Sim. Agora, pensando naqueles produtos dentro dos 13 itens, né, analisados, o que tem ajudado um pouco mais e está mais acessível para compra? Nesse mês em específico, né, os itens que se destacaram, digamos assim, puxando o valor da cesta para baixo, foram a banana, o arroz e a manteiga, né? Esse mês também o feijão teve uma alta, tá? Que foi de 3%, mas no geral, Sandra, e aí falando dessa dupla que é sempre cara ao consumo dos brasileiros, né? Que é o arroz e o feijão, eles têm um comportamento de estabilidade para a queda, né?
Então, são itens que a gente espera que mantenham esse comportamento para que a gente tenha um comportamento da cesta um pouco mais comportado em relação aos preços, né? Agora, Pedro... É assustador. É assustador, tanto que o nosso ouvinte consumidor aqui fala, será que vai em algum momento voltar também o preço ao que tinha, por exemplo, em dezembro, né? Porque a gente vem vindo numa sequência aí de altas, né? Existe essa possibilidade ou realmente está mais difícil? Deve ser mais mantido o preço nesses 800 e pouco? O valor da cesta básica como um todo, a gente retornar a um valor que está já 12% maior, seria muito otimismo, né? A expectativa é que alguns itens, sim, a gente possa ter uma queda, mas a expectativa é que os preços pelo menos parem de subir como um todo, né, Sandra? Para que a gente também possa recuperar via renda e recuperar nosso poder de compra. Né? Exatamente. Eu acho importante dizer assim, né? O que a gente tem notado e lá no observatório feito essas reflexões. No início deste ano de 25, as perspectivas eram de uma safra de alimentos melhor, o que significaria uma inflação de alimentos também menor. Uhum. Infelizmente, não é o que a gente tem visto nesses primeiros meses do ano, mas no caso da cesta básica, como é um número de itens restritos, um ou outro item, por exemplo, batata, tomate, eles puxam a cesta para baixo, puxam a cesta para cima, né? Mas acho que há uma expectativa boa de que os demais preços possam ter um comportamento melhor e a situação pontual desse se regularizando, que a gente possa não ter uma escalada de aumentos como a gente tem tido. Verdade. Pedro Costa, economista do Observatório da PUC Campinas, mais uma vez obrigada por compartilhar essa análise mensal do Observatório com os nossos ouvintes também. Eu que agradeço, a gente se coloca sempre à disposição de vocês. Até a próxima. 10h28. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Superflex Pneus, feitos para os desafios extremos da indústria. Acesse superflexpneus.com.br. Colégio Rio Branco Campinas.